Fala trader, muito bem-vindo ao meu canal, Eu Sou o Trader, meu nome é Gustavo Rufato e hoje, pessoal, eu vou ensinar o setup clássico dos clássicos, o 9.1 do Larry Williams. Gostou? Então segue a gente até o final do vídeo para aprender como se faz um robô de automação com o setup do Larry Williams. Então galera, antes de desenvolver qualquer setup, claro, vocês têm que buscar informação de como é que é o setup, como funciona, só que mais importante que isso é entender a idealização, como a pessoa que criou, o que ela idealizou naquele momento, para que depois vocês consigam aprimorar. Eu vou ser sincero, hoje eu não conheço um setup de livro que funcione. Hoje o mercado está muito difundido, então se você vê alguém querendo te vender aquele setup básico, não funciona, pessoal. Alguns ativos podem funcionar por um período de tempo, mas depois vai parar de funcionar. Então é sempre bom você entender qual que é a ideia do criador para depois fazer o aperfeiçoamento do setup, tá? Então aqui, busquei a documentação no site da Nelogica, tá? Então, vamos lá, o setup 9.1 idealizado pelo trader americano Larry Williams é focado na inversão de tendência, ao basear suas entradas nas observações da média móvel exponencial de 9 períodos. Uma coisa que ele salienta que é bem interessante aqui, ó, utiliza-se média móvel exponencial, pois diferente da média aritmética, ela é menos suscetível às distorções causadas por variações abruptas do mercado, já que o preço mais recente terá maior peso no cálculo da média. Assim, a média forma uma linha mais próxima aos preços do fechamento, reagindo com mais rapidez aos últimos candles e formando uma média mais confiável. Ou seja, pessoal, ele quer pegar o início da inversão de movimento de tendência, tá? Então, quando está mudando a tendência, é isso que ele está tentando buscar. Sinal de compra 9.1. Quando o mercado está em alta, a média móvel acompanha o preço para cima. Dessa forma, o 9.1 de compra buscará o início do movimento, a partir da reversão da tendência de baixa para de alta. Foi basicamente o que eu falei. Então, assim, só lendo aqui, já dá para ter uma noção de como é que vai funcionar. Tem que saber interpretar, pessoal. Com a média móvel acompanhando o preço para cima. Então tá. Então, se aquele mostra na documentação neológica, que aqui no caso a média estava caindo, essa aqui é a média de 9 períodos, ela estava caindo, e aí vocês podem ver que ela teve uma mudança abrupta com o preço fechando acima, e aí você marca a máxima do candle, você entra acima daqui, e aí você vai surfando o movimento e sai quando o preço, ou na mínima, ou quando o preço bater na média, fechar abaixo da média, tá? Na média de 9. Para entrar na operação com 9.1, espera-se que a média móvel de 9 períodos vire para cima, com o candle fechado, sendo responsável pela reversão. A entrada é feita marcando o tick acima da máxima do candle, que iniciou o movimento. O stop loss ficará na mínima no mesmo candle. Alguns trades também optam por deixar ele no último fundo. Então a gente vai construir hoje o setup com base nisso. A gente vai fazer depois o inverso para venda, né? Então assim, a nossa entrada vai ser um tick acima da máxima do candle que deu origem, e o nosso stop vai estar na mínima, um tick abaixo da mínima do candle, tá? Que deu origem ao movimento. Então, vamos lá. Pessoal, tô com a tela do Profit aqui aberto, e só para evidenciar melhor, eu peguei um gráfico em tendência, eu peguei Magalu 60 minutos, que a gente pode ver, claro, uma tendência de baixa, e depois ele mudou a tendência, teve uma pequena tendência de alta e depois lateralizou. Então vamos lá ver o indicador. Aí a gente clica no botão direito em cima, coloca média móvel, a gente vai inserir uma média móvel de 9 períodos. A gente dá um OK, a média está aqui. Só que agora a gente tem que alterar a média. A gente vai ter que colocar uma média exponencial. Vamos aumentar para ela ficar mais visível. Então, pessoal, basicamente o setup eu já vi no olho mais ou menos que nessa região aqui, essa região que, deixa eu só pegar a caneta para ficar mais visual. Olha só, nessa região aqui, a gente teve a média, a gente teve a mudança, ó, a média estava caindo, aí a gente teve um candle que fechou acima, só que a gente tem que entrar nesse rompimento, tá? O que acontece? Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Olha só, a gente tem que entrar nesse rompimento. Se esse pavio romper a máxima desse candle, a gente entra. Se ele não romper, a gente não vai entrar, tá? Então aqui também é visual que a gente teve uma outra entrada aqui nesse ponto. Se a gente for ver, o preço estava acima, a média fez aquela que estava subindo, e nesse candle ela virou para baixo. Então o nosso setup a gente vai entrar assim. Agora a gente vai construir o código. A gente vai ter que definir nosso bloco de entrada setup.
E dentro do bloco de entrada setup a gente vai ter a compra e vai ter a venda. E depois a gente vai ter que fazer um outro bloco ainda, bloco saída do setup. E aí a gente vai ter o bloco de saída da compra e o bloco de saída de venda. Basicamente esse é o nosso setup, tá? Então, vamos lá. Quais são nossas primeiras variáveis? O que é o carro-chefe da estratégia? Como a gente olhou, era a média móvel. Então, média móvel de 9 exponencial. Então, eu vou começar criando ela. Eu vou colocar aqui MM igual a média exponencial. Aí eu vou colocar valor média e coloco aqui o close. Por que eu estou fazendo assim? Só para vocês entenderem. Vamos colocar aqui parâmetro. Quem já viu meus outros vídeos sabe por quê. Se eu tiver um código longo e tiver que toda hora referenciar a média móvel, eu dando uma variável e dando já o valor do parâmetro, eu tenho que fazer isso aí, apenas colocar esse MM, eu não tenho que escrever todo o código de novo. E caso eu queira fazer uma mudança, eu não preciso vir aqui e colocar, por exemplo, média 21. Colocar média de 30. Eu não preciso fazer essas coisas. Eu já tenho tudo isso aqui declarado, então já vai estar no parâmetro e eu já vou ter dado minhas variáveis. Então, quando tu tem um código muito grande, é muito mais fácil tu conseguir fazer a mudança do código para justamente fazer mudança de setup, testar ele, ver backtest. Então, por isso fica mais fácil, tá? Então, vamos lá. Parâmetro, qual vai ser? Vai ser valor média de 9, que a gente tem que trabalhar média 9, como a gente leu lá no nosso setupzinho, nossa introdução lá que a gente olhou na lógica. E aí que eu vou ter que dar uma variável. Então a minha variável vai ser MM e ela vai ser do tipo float, tá? Que é a média móvel, ela é float. Então aqui eu já tenho a nossa variável MM. Então para começar o nosso código eu coloco aqui um begin. Então feito isso aqui, a gente já tem a nossa variável declarada, tá? Então faltou agora declarar duas variáveis, que eu quero minha compra, que vai ser SC, que é sinal de compra, e SV, que é sinal de venda. Já vou vir aqui e fazer um outro bloco declarando essas variáveis. Vou dizer o que é. Esse sinal de compra e sinal de venda, elas são do tipo booleanas, pessoal. Feito. Então, eu já estou definindo o que é o meu setup. É a variável de compra e a variável de venda. Então, vamos lá. Sinal de compra, pessoal. O que é o sinal de compra? Como é que é? A gente acabou de ver, a gente olhou lá na documentação da Neológica. Qualquer coisa, para o vídeo, dá uma voltadinha lá para ver como é que funciona. Então a gente tem que ter a nossa média de 2, ela tem que ser maior que a nossa média do período 1 e nossa média do período 1. Sempre parênteses, eu estou referenciando pequenos anteriores, tá? Ela tem que ser menor que nossa média do período 0. Eu posso deixar assim, sem. Posso deixar dessa forma, para a gente vai entender. Ou eu posso colocar um 0 aqui. Vou colocar um 0 para ficar mais evidente para vocês, tá? Tenho que fazer mais um parênteses aqui. Pronto. Esse aqui é o meu bloco. Esse aqui é a minha variável de compra. Agora a gente tem que ter a nossa variável de venda. É o nosso M2. Que ele tem que ser menor que o nosso, que agora é venda, né? Então tem que ser o sinal contrário do nosso de compra, basicamente é isso. E a nossa M1, ela tem que ser, veio 2 pontos, nossa M1. Ela tem que ser, então, se na compra ela era menor, na venda ela tem que ser maior, que é a M0. Pessoal, esse aqui é a nossa variável de compra. O código é bem simples de se fazer. Então, agora a gente tem que fazer nosso bloco de entrada. O nosso bloco de entrada é para fazer as posições. Então, vamos lá. O nosso bloco de entrada vai ser assim. Se não tiver posição, se eu não tiver comprado, se not has position, se não tiver posição e sinal de compra, ou seja, ele vai ver essa variável de compra, then eu vou ter que mandar ele fazer alguma coisa. Então eu vou mandar ele fazer, ele vai começar um código daí que ele vai fazer o seguinte, pessoal, para mim. Eu vou querer que ele compre, então a gente vai ter que fazer uma compra
acima do preço, que é acima da máxima, né? Então, ele leu isso aqui, a condição for verdadeira, ele vai ter que colocar uma compra acima do preço, tá? Então, aí eu vou ter que fazer uma compra de stop. Então, eu vou colocar buy, stop. Então, como é que vai ser a nossa entrada? Vai ser a nossa high, mais, que é a compra acima. Eu tenho, na documentação falava que eu tinha que comprar um tick acima do fechamento, da máxima do candle, né? Então, se um tick acima da máxima do candle, eu tenho uma função aqui no Profit que chama assim, Min Price Increment. Essa função aqui, que ela vai, que se eu mudar o ativo, por exemplo, o dólar, ele tem, se eu pegar uma ação, a ação ela vai variando de centavo em centavo. O dólar ele varia de meio ponto. Então, se eu colocar esse my Min Price Increment, eu não tenho que vir aqui toda hora que eu mudar o ativo, eu tenho que procurar. Ele vai pegar o mínimo incremento do preço daquele ativo. Então, eu não preciso ficar toda hora alterando, tá? E eu tenho mais uma outra coisa que eu tenho que mencionar, pessoal, que é, como é uma ordem stop, às vezes o mercado pode passar rápido, então dá o trigger da ordem e ele pode não executar no preço. Então eu tenho que dizer para ele, se caso venha uma barra muito grande, até quanto eu aceito poder pagar naquele preço, tá? Então isso aqui se chama offset. Então a gente vai colocar aqui de novo a high, mais, vamos copiar aqui, ó, a gente vai ter que fazer isso aqui, mais fácil. Então a gente copia o código aqui, tá? Que aí agora a gente vai ter que falar do nosso offset. Então a gente vai continuar fazendo, que vai ser a nossa entrada. Esse bloco aqui ele vai ser a minha entrada normal. E aí agora eu vou ter que ter o valor do offset. Então assim, depois da vírgula é até quanto eu consigo, até quanto eu aceito pagar por aquele valor. Então vou colocar aqui, vai ser a nossa entrada mais o mínimo de preço, o incremento do mínimo de preço, mais aí eu tenho que dar um valor. Qual que seria o valor, pessoal? A gente pode definir depois, então eu vou colocar aqui um valor chamado valor offset, tá? Vou decretar um outro parâmetro e eu vou colocar aqui, no caso, 100, que a gente vai estar testando esse código no índice, tá? Depois a gente, qualquer coisa, altera. Então, eu vou colocar aqui valor offset vezes min price. Vamos pegar aqui a variável de novo, mais fácil que digitar. Vamos lá, a gente pega aqui vezes o valor mínimo de incremento de preço, tá? Então, eu fecho esse bloco, eu estou dizendo para ele que se é para ele colocar uma ordem stop, aqui está o candle, é para ele colocar uma ordem stop acima do candle, vamos desenhar aqui que fica mais fácil. Então, o que eu fiz nesse bloco? Vamos supor que esse aqui é meu candle de entrada, tá? Então, eu estou dizendo para ele, olha, você vai pegar e plotar uma ordem acima do candle de entrada, um incremento a mais. Se for no índice vai ser um ponto a mais, se for no dólar vai ser meio ponto a mais, que ele anda de meio e meio, tá? E caso venha uma barra muito grande e um movimento de força muito rápido, tá? Que seja uma barra grande e ele pule essa minha ordem, que ela é ativada e não pegue, eu estou dizendo para ele, olha, se caso isso aconteça, eu aceito pagar, no caso do índice, até 100 pontos a mais para entrar no mercado. Então, é isso que eu estou falando para o código, isso que chama o offset, tá? Então, feito isso aqui, eu vou ainda pedir para ele fazer outra coisa. Eu vou pedir para ele pintar, para ficar evidente no gráfico, point bar, CL, green. Então, eu estou mandando ele ainda pintar no gráfico, se caso dê condição de compra, que ele pinte no gráfico para mim, para ficar visual, para eu conseguir ver. Que às vezes, pessoal, é muito difícil de ver. Às vezes a média está realmente mais alta e é um valor assim irrisório, 1 centavo numa ação, e visualmente é muito difícil tu identificar isso aí no olho. Então, para a gente ter certeza, a gente ajusta dessa maneira. Tá? Eu gosto de mandar pintar sempre. E aí, eu vou ter meu bloco da venda. Tá? Como é que vai ser meu bloco da venda? Então, vou colocar aqui if not has position and e sinal de venda, então begin, ele vai começar a fazer alguma coisa, ele vai ter que executar alguma coisa que eu mandar para ele, eu vou ter que mandar executar. Olha, se tu identificou que está dando sinal de venda, agora eu vou dizer para ele, tu vai ter que vender ao contrário da compra, né? A compra tu tinha que comprar um tick a mais, tu vai fazer uma venda na mínima daquele candle, um tick abaixo, tá? Então eu vou ter que fazer uma venda stop. E como é que é a variável dela? Vai ser assim, sell short stop, tá? Acho que dá para entender. É uma venda abaixo do preço que está. Então, o preço tem que chegar lá para ela poder executar, tá? Então, sell short stop.
E como é que vai ser a nossa venda? Como eu mencionei antes, é a low menos, pegar aquela variável, mean price increment, aquela aqui a gente vai colocar, então vamos desenhar de novo para ficar visual. Ó, eu tenho o candle que deu a entrada e eu quero estar um tick abaixo dele, então eu tenho que estar um tick aqui embaixo, tá? Então tem que estar um incremento de preço a menos para cá, porque eu quero fazer a venda, tá? Então, digitando aqui a low, menos o incremento mínimo de preço, e lembrando, é uma ordem stop, tem que ter o offset, até quanto eu consigo pagar. Então, até quanto eu aceito pagar. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos copiar o que já está aqui em cima, e a gente vai mudar. Lugar de high, a gente quer fazer na mínima, a gente coloca low, menos o mínimo incremento de preço, tá? E aqui a gente deixa menos o offset, que daí eu estou dizendo assim, se caso pule a ordem, eu aceito que tu entre até 100 pontos abaixo daquele ponto, tá? Até os 100 pontos abaixo do preço que eu defini. E agora ainda vou mandar pintar a barra para ficar visual. Paint bar CL red, vermelho. E end. Pessoal, esse aqui é o bloco da compra e da venda. Bem simples, né? O código não tem muita firula. É bem tranquilo de trabalhar com ele. Agora a gente tem que trabalhar o nosso bloco da saída, né? A gente tem que definir para ele dizer, olha, se tiver comprado, tu vai ter que ter um stop, como é que tu vai sair da operação, senão ele vai comprar e vai ficar Deus dará, né? Então vamos lá. Então o bloco da saída. Então vou colocar aqui, if is bot. Quem não sabe inglês, pessoal, is bot quer dizer comprado. Se estiver comprado, então eu vou dizer para ele, vou fazer sell to cover stop. Então ele vai ter que fazer uma saída para cobrir o stop. Então vai ser o nosso, eu vou colocar aqui, agora a gente entrou num outro, porém, qual que é o nosso stop? Nosso stop, a gente ia falar no início do código que o nosso stop ia ser a mínima, né? Então a gente vai colocar aqui a low, essa é a nossa low, menos aquela funçãozinha do mean price increment, de novo, menos o incremento mínimo de preço, né? Então agora a gente vai ter que definir um stop offset, né? Então como é que vai ser assim? Como é que vai ser? Vai ser o nosso low, menos, vamos pegar de novo a função mean price increment, tá? E agora a gente tem que fazer ainda menos mais um valorzinho que a gente já definiu aqui em cima, que é o nosso valor offset. Então vai ser valor offset vezes o mean price increment. Aqui, valor mínimo de incremento de preço. Tá? Então aqui a gente está com o nosso stop. Por que eu não coloquei saída, pessoal? Por que eu não coloquei saída? Opa, aqui está acusando algum erro. Vamos ver qual é o erro. Ah, eu coloquei uma barra a mais. Tá aqui, ó. Coloquei um parênteses a mais. Parênteses a mais. Por que eu não coloquei saída, pessoal? Eu vou fazer um outro bloco depois com a saída, que o setup fala que se tiver comprado e fechar abaixo da média, encerra a operação. Se tiver vendido e fechar acima da média, o candle encerra a operação. Então depois eu vou fazer um outro bloco de controle disso aqui, tá? Por enquanto, esse aqui é só o controle da compra, tá? É nosso stop caso abra a posição e o preço já venha para baixo direto, tá? Então a gente já está tendo a nossa trava de controle aqui direto. E a nossa venda vai ser então, if is sold, se estiver vendido, então a gente vai fazer, se a gente está vendido, a gente vai fazer buy to cover stop. Lembrando, se estiver vendido, a gente tem o nosso stop, que vai ser a nossa da venda, nosso stop da venda é a high, tá? Então vai ser a nossa high, mais o incremento mínimo de preço. E agora a gente vai definir o nosso offset, que vai ser high, mais incremento mínimo de preço. E agora a gente tem que colocar aqui mais um valor, que é a gente está fazendo stop da venda, né, pessoal? Então tem que estar sempre acima. E aqui a gente vai colocar então o nosso valor offset vezes incremento mínimo de preço. Opa, agora sim. Pessoal, basicamente é isso, tá? Isso aqui basicamente é o nosso código. O código é bem simples.
Só que eu vou colocar uma outra trava nele, tá? Eu vou colocar uma outra trava que eu vou fazer o seguinte. Lá na documentação analógica falava para nós se a gente tivesse comprado e o preço ia ser na mínima do candle ou se fechasse abaixo da média, né? Então eu vou pegar aqui e vou colocar uma trava que se o preço fechar abaixo da média, ele já vai encerrar a operação se tiver comprado. Se estiver vendido e se o preço fechar acima da média, ele encerra a operação. Eu vou colocar aqui um outro bloco. Vou colocar aqui, vamos colocar na compra ainda. If is bought e o nosso fechamento close for menor que a média, nossa média, então close position. E vou colocar a vírgula aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para venda. If sold, vou colocar aqui. If sold. E o nosso close for maior que a MM, então close position. Pessoal, muito simples, né? Muito simples. O código é isso aqui, não tem nada demais. Poucas linhas aí, se juntar tudo, não deu 30 linhas, tá? Se não tiver um espaço. E a gente pode dar uma executar aqui para ver se realmente está funcionando. Ah, outra coisa que é legal de colocar aí no fundo do código, plot MM, ou seja, vamos plotar a nossa média. Então, a gente tá já com a média plotada, quem não sabe plotar aqui no editor de estratégia, quando coloca um plot, ela fica aqui embaixo, tu clica aqui no cantinho direito, ela vem pro gráfico. Pessoal, 60 minutos gráfico da Magalu, será que funciona? Eu não gostei muito dessa curva de capital, achei meio feia, tá? Realmente não tá legal. E deixa eu dar uma ajustada aqui na tela, vou deixar maior isso aqui para facilitar a visualização. Realmente a curva de capital não ficou bonita, tá? Vamos tentar colocar 120 minutos na Magalu, quem sabe? 120 minutos. Olha, já deu uma curva mais interessante. Deu um fator de 1,33, né? Então, a curva de capital já está um pouco melhor. Vamos tentar em Petrobras, né? Petrobras, por que não? Petro, a famosa. Olha só, 120 minutos de Petro tem drawdowns grande, tá? Também está dando um fatorzinho mais ou menos. Vamos tentar 60 minutos. 60 minutos não funciona, ou seja, pessoal, setup quanto menor o tempo gráfico não vai funcionar. Tem que usar em tempos gráficos grandes, tá? Outra coisa que também dá para tentar pensar, olhar, vamos colocar aqui 25 Rencos Petrobras. Olha só, fator de 1,49. Curvinha de capital bonita, tá? Olha só, de 2 anos, isso aqui bem bonita a curva de capital. Drawdown baixíssimo, olha, funciona bem. Agora sim, realmente vai funcionar sempre? Vai ser assim se utilizar ele na conta real? Não sei, tem que testar, tá, pessoal? Mas isso aqui já te dá uma boa direção e esse fator lucro tá muito bom. A taxa de acerto ainda tá baixa, mas é que quando ele perde pouco, quando ganha bastante. Dá para tentar melhorar isso aqui depois, tá? Mas olha, setupzinho legal. Outra coisa, eu gosto muito de usar Renko, O gráfico de candle, tu tem, como o tempo influencia muito nele, tu tem, como é que eu posso dizer, tu tem muita deturpação do gráfico por causa do tempo. O Renko basicamente é a negociação escrita, é o preço escrito ali, não tem. Então pode passar horas parado que ele só vai abrir uma barra nova quando preencher o preço. Então aqui basicamente a gente está olhando o fluxo monetário que tem na ação, se está tendo compra, se está tendo venda. Então, pessoal, eu gosto muito, é a agressão que tu está olhando, é o que realmente aconteceu com o preço, sem interferência do tempo, tá? Vou tentar aumentar o tempo gráfico de Petrobras, colocar 50 Rencos. 50 Rencos, já não gostei do gráfico. Vamos pegar uma outra queridinha aí, vamos pegar Vale, muita gente gosta de operar Vale também. Olha só, pessoal, 50 Rencos, 1,91 de fator, drawdown de 7,41, hein? Muito bom isso aqui. Olha essa curva de capital. Curva de capital linda. Olha, realmente outro setup lucrativo aí pro canal para vocês, tá? Só peço que testem ele antes de qualquer coisa, né? E vamos tentar baixar aqui 25. 25 também tá legal, só o fator ainda, tipo, o drawdown tá ok. Percentual baixou bastante, ó. Então quanto mais a gente baixa, as curvas de capital continuam bonitas, tá, pessoal? É aquela coisa, quanto mais a gente baixa, pior vai ficar o resultado, né?
Então, vamos pegar um day trade aqui, vamos lá, para o índice futuro, vamos dar uma olhada nas estatísticas do índice futuro, colocar, se tivesse operado com um contrato. Olha só, 25 Renko, não ficou legal, agora sim, 1 minuto, pessoal, vocês vão ver a loucura que é. Ó, o gestor estratégico está buscando do dia 27/3 até o presente momento, mas olha só que horror isso aqui, olha essa curva de capital, vamos ver 5 minutos, horrível. 60 minutos, ainda tá, melhorou, mas ainda não é o bicho, entendeu? Então, pessoal, é esse aqui o setup. Depois agora eu vou mostrar para vocês na automação como ele pode funcionar. Como vocês podem ver, conta real no Profit, pessoal, tela de automação, a gente rodou um robô que deu R$1.000, outro robô deu R$200, outro robô deu R$300 e um robô saiu no loss. Total acumulado hoje, 1.364, dia 28/9 às 5h30 da tarde. Então, pessoal, como vocês podem ver do merchazinho que eu tinha feito do dia anterior, peguei e fiz uma gravação com o celular mesmo para mostrar, tinha postado no grupo e resolvi mostrar aqui no canal. A gente bateu aí R$1.000 com os robôs, quem quiser conhecer mais os robôs, vou deixar o link aqui, acessa meu site, lá vai estar todos os robôs para vocês verem. E aí já está com o replay de mercado aqui funcionando para a gente dar uma olhada. Vamos ver se vai funcionar. Olha só. Ele já marcou a nossa cor do candle, plotou aqui a ordem, pegou a ordem, vamos dar uma acelerada aqui para ver o que vai acontecer. Se fechar acima da média, a gente sabe que ele vai fechar a operação. Coloquei gráfico de 1 minuto, tá? Não aconselho a operar, a gente já viu no backtest que fica muito ruim no 1 minuto no índice. Então vamos ver o que vai acontecer. Estou com o replay um pouquinho mais rápido. Se o candle fechar abaixo, ele vai continuar no trend. Agora, se o candle fechar acima da média, vocês já sabem que ele vai zerar. Ó, ainda não fechou acima da média, tá? Ainda na briga. Eu também escolhi um horário que o mercado tá meio trancado, né? Meio-dia. Mas vamos ver o que vai acontecer. Podem ver que o robô tá funcionando perfeito. Tá vendido, ó. Cá pra cá, ó, tá ganhando R$9. Deixa eu adiantar, vou colocar um pouco mais rápido isso aqui. O código. Ó, ainda tá na operação. Tô executando velocidade 10 vezes mais rápida, tá, pessoal? Ó, se fechar acima da média, sabe? Fecha a operação. Se continuar abaixo da média, ele vai proteger, ele vai andando com a média, tá? Vai protegendo pela média. Ó, mais um abaixo, tá dando já 74 pontos. Fechou, ó, fechou acima, fechou. Claro, aqui já tinha dado sinal de compra, tá, pessoal? Eu não mandei ele inverter a mão. Agora ele bateu um outro sinal de venda. Vocês podem ver que ele plotou outra ordem aqui embaixo. E assim vai. Pessoal, o robozinho é isso. Usem ele com moderação. Peguem o código, coloquem para rodar na demo. A gente já viu que algumas ações funcionam em longo prazo, em tempos gráficos maiores, e operar day trade, que isso aqui é loucura, pessoal, não funciona. Se alguém te oferecer um setup de day trade simples, assim, 9.1 básico, já sabe que não vai funcionar, né? Então, tempos gráficos grandes a gente viu, só que com ativos com tendência, tá? Tem que ter tendência, não adianta pegar ativos que trabalhem muito fechado, com pouca volatilidade, que não tem muita tendência, não vai funcionar. Isso aqui é para surfar tendência e pegar reversão de tendência. Então é isso, gostou? Deixa o joinha aqui, segue a gente, acessa meu site e qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou respondendo. Qualquer sugestão que também tiver, deixa ali que futuramente eu faço um vídeo. Então é isso aí, um abraço.